será por todos os lados, à direita, à esquerda, para frente e para trás, no alto. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Olha só, os meus celeiros certamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, a minha frente, para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente, para trás. Por todo lado sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado. obedeça. Analise naquilo que você está errando. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu for as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros certamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, a minha frente, para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente, para trás. Por todo lado sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado por todo lado. Sou abençoado. Só você que crê, estenda as tuas mãos para o altar do Senhor. Vamos estar orando nesta noite. Ó Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre a vida do teu filho nesta noite. Usa ele com poder e glória neste lugar, Pai. Senhor, almas que aqui entraram sedentas para ouvir a tua voz, Pai, aqui está o teu instrumento. Oh Senhor, o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes neste lugar. Nós queremos te ouvir neste momento. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E você diz amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Quero saudar os irmãos com a paz de Cristo, amém? Aleluia. Por gentileza, tome o teu assento, em nome de Jesus. Lucas capítulo 9, Novo Testamento, versículo 28. Enquanto você procura, eu oro mais um pouquinho, agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de vida, Senhor. Em primeiro lugar, porque se não fosse, Senhor, os teus livramentos, eu não estaria aqui. Mas o Senhor tem me sustentado, tem me dado vida a mim e a minha família. Senhor, tem nos levantado como instrumentos, ainda, Senhor, a ser aperfeiçoados pelas tuas mãos. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós nesta noite e nos usa, Senhor, com a tua sabedoria, com a tua revelação, Pai, com a tua ousadia, com a tua força e com o teu poder. Eu me coloco diante de ti, Senhor, vazio, Pai, na simplicidade, Senhor, dependendo do teu socorro e da tua mão sempre, não só hoje, mas sempre, como tem sido e como sempre será na tua presença, dependente do Senhor. Pai querido, seja comigo nesta noite uma vez mais, por intermédio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, amém, amém,
Vamos ler a Santa Escritura, Lucas 9, a partir do 28 até o 36. Diz assim na minha tradução, que é a NVI: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, ou se transfigurou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, ou melhor, eu vou dizer aqui, dormindo. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas ou 3 tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Entre aspas está escrito assim: ele não sabia o que estava dizendo. Versículo 34, enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido. Ou em algumas traduções, o meu filho amado. Ponto e vírgula, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Até aqui. Fecha sua Bíblia em nome de Jesus. Nós temos uma mensagem hoje da parte do Senhor para passar aos irmãos, e eu quero aqui tematizar esta mensagem com o seguinte tema: em busca do sobrenatural de Deus. Você pode repetir comigo? Em busca do sobrenatural de Deus, amém? Agora só a igreja, 1, 2, 3 e... amém? Quantos aqui acreditam que há um sobrenatural da parte de Deus que se manifestou, que se manifesta e que há de se manifestar? Levante a sua mão assim e diga glórias a Deus. Amém, aleluia. Amados, então é lógico que o assunto a ser tratado aqui hoje é o sobrenatural de Deus. É claro que não sou nenhum teólogo, vou aqui tecer alguns comentários acerca disso. Eu quero transmitir à igreja aquilo que o Senhor passou para mim, porque nesta última campanha que houve na Mata, eu tive a oportunidade de estar lá durante 3 dias, 3 noites na presença do Senhor, e o tema era o sobrenatural de Deus. E nessas 3 noites que eu pude participar, então aprendi coisas ali acerca do sobrenatural de Deus. Aprendi com irmãos que ministraram a palavra lá que o sobrenatural de Deus existe, ele é real. Aprendi e também fui despertado por Deus em uma mensagem a respeito disso. E aí comecei a meditar nesse tema, nesse assunto, e me surgiram 2 perguntas na minha mente. Então questionei o Senhor e disse assim: Senhor, o teu sobrenatural está disponível, ou seja, está ao alcance de qualquer pessoa em nossos dias? Senhor, o teu sobrenatural está disponível ainda, ou está ao alcance de qualquer pessoa em nossos dias? Sim, não, depende. Qual seria a tua resposta para esta pergunta? E disse assim para Deus: e Senhor, se ele ainda existe, ou se ele existe e ainda está disponível, o que fazer para ter acesso ao teu sobrenatural, Senhor? O que fazer?
Então, quando questionava o Senhor então começou a me responder. E me deu um texto para meditar e ter as respostas do Senhor. E fora este texto aqui que lemos, o texto do Monte da Transfiguração. E é sobre este texto que eu quero caminhar aqui nesta noite. Amém? Bom, não podemos, queridos, negar que esse texto aqui fala de algo maravilhoso. Fala de algo extraordinário da parte de Deus. Você nunca encontrou no Novo Testamento uma experiência tão real, uma manifestação tão nítida, uma coisa tão deslumbrante, uma manifestação tão poderosa do reino de Deus a olhos nus. Você não encontra na Bíblia Sagrada assim coisas desse tipo a todo instante. Isto é algo especial, é isso que eu quero te dizer. É um texto que narra um episódio sobrenatural da parte de Deus. É um texto especial, extraordinário. É um texto que é rico e também muito misterioso ao mesmo tempo. E por que não dizer polêmico também? Porque se você se aprofundar nesse texto, a estudá-lo, você vai achar teorias de teólogos, ou seja, correntes que dizem coisas a respeito disso, diversas coisas. Como é que Moisés, que havia sido morto, que havia morrido, e o próprio Deus o havia sepultado, onde ninguém viu, em um lugar onde só Deus sabe, em um lugar secreto, como este homem que havia morrido, e Jesus, que é a primícia dos que dormem, diz a Bíblia, o primeiro a morrer e ressuscitar, estava ainda vivo, encarnado, não havia sido morto ainda e nem ressuscitado, e nem sido transformado ou glorificado. Como é que este homem que já havia sido morto agora aparece ali na frente de Jesus? Como é que Elias, alguém que não experimentou a morte, mas que fora carregado pela carruagem de fogo de Deus, fora levado vivo aos céus? Como é que este homem que não experimentou a morte e também tampouco a ressurreição, como ele pode agora aparecer a Jesus e conversar com Jesus? Olha que mistério tremendo. Como é que Jesus também, que está ali em carne e osso, está na sua humanidade, está na sua peregrinação humana, terrena, como ele pode falar com estas pessoas? Que grande mistério, que polêmica, irmãos. O certo é que nós temos certeza de uma coisa apenas: é uma manifestação muito tremenda de Deus. Eu não sei lhe afirmar se o reino de Deus veio até Jesus, ou se Jesus foi até o reino de Deus, o reino espiritual. Eu não sei te dizer, mas a Bíblia diz que ele se transformou, e aqueles homens de carne e osso, falíveis como eu e você, contemplaram essa transformação. Olha que experiência sobrenatural, sim ou não? Uma experiência sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que lá no outro evangelho que o rosto dele parecia que tinha o brilho do sol. Quem é aqui que consegue olhar para o sol e manter os olhos no sol? A palavra transfigurar-se vem do original, que dá a entender a respeito de metamorfose, de uma transformação física por fora. Ou seja, o rosto dele se transformou. Não era mais aquele rosto conhecido pelos discípulos. Era um rosto que os discípulos não conheciam. Era um rosto glorificado, transformado. A glória estava ali. A glória de Deus, o reino de Deus estava sendo manifestado àqueles homens. O último louvor disse: e eu vi a glória de Deus. Que interessante. Aleluias. A Bíblia diz que as suas vestes eram como um relâmpago, brancas, como a luz. Também diz no outro evangelho que nenhum lavandeiro deste mundo poderia torná-la branca daquela maneira. Eram vestes celestiais, não era desta terra. Ele estava querendo dizer isto, que eram vestes sobrenaturais. Não eram vestes que nós encontramos por aqui. Eram vestes de outra dimensão. Jesus, o certo é isso, o que o texto nos diz é isto, que ele se transforma diante deles. E eu acredito, irmãos, que Jesus, por ser Deus, ele tem o poder de se manifestar, e se necessário fosse ali atrair até ele o reino espiritual, e aqueles homens que já estão lá na glória, um porque morreu, e a Bíblia diz que os que morrem no Senhor já estão lá no paraíso, aguardando o dia
do arrebatamento da igreja para terem a ressurreição dos seus corpos, mas estão lá guardados debaixo do altar de Deus, estão no paraíso de Deus. Aqueles que morrem com o Senhor não estão em estado de dormência não, mas estão conscientes, estão em estado de gozo e alegria lá debaixo do altar de Deus. Se não fosse desta maneira, o apóstolo Paulo não diria: lucro para mim é estar lá com o meu Senhor. Ele disse: é prejuízo estar aqui, melhor é estar lá. Se eu pudesse, eu saía daqui e estaria lá, mas pela sua missão ainda nesta terra, ele diz: mas eu continuo aqui em prol dos outros. Ele queria estar lá com o Senhor. Jesus disse para o ladrão: ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Eu não sei o que aconteceu, aqueles homens certamente estavam lá, quem sabe no seio de Abraão, que a Bíblia diz que antes de Jesus descer ao seio da terra, antes de Jesus levar cativo o cativeiro, a Bíblia diz pela parábola do rico e do Lázaro, que dois morreram. Aquele que era mau caiu em tormentos, aquele que era bom foi levado ao seio de Abraão pelo anjo do Senhor, e havia um abismo entre eles, mas diz que um estava sendo atormentado e um estava na bênção. Quem sabe estavam ali esses homens, na bênção, no seio de Abraão. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: a manifestação sobrenatural do reino de Deus aconteceu naquele momento, e algo muito glorioso estava ali se realizando diante daqueles homens. Eu dizia: Senhor, diante disso, que vontade me dá, Senhor, de ter uma experiência como esta, Senhor. Ah, Deus, diante disso, como eu gostaria de experimentar algo dessa natureza. Diante disso, como eu gostaria, Senhor, de passar por algo desta proporção. Como disse a diaconisa Rosana aqui ontem, quem sabe não ver demônios e anjos, mas ver o meu próprio Senhor, o meu próprio Jesus glorificado. Na ralabachoreanda alabaçai. Quem aqui não gostaria de ver o seu mestre glorificado? Não como nós vemos por aí pregado numa cruz, cheio de sangue, todo cortado, não. Porque o meu e o teu Jesus não está mais dessa maneira. Ele foi ferido, foi machucado, ele desceu à morte, mas subiu aos céus, está glorificado, tem o seu corpo transformado, meu irmão. O meu Jesus e o teu Jesus não exprime dor, não nos remete a sofrimento, não. Mas se nós pudéssemos contemplar, a Bíblia descreve ele em Apocalipse: os seus olhos parecem fogo, os seus cabelos brancos como a lã, ele tem a labra subenebraçaio, os pés reluzentes, ele tem uma veste branca, ele tem um cinturão de ouro. Ei, tenta visualizar o teu Jesus, meu irmão. Em busca do sobrenatural de Deus. Eu perguntei para Deus: Senhor, o que eu faço? Será que era só para esses homens? Será que é só para alguns? Será que é para um público seletivo? Jesus, o que eu faço para ter essas experiências? Eu quero, Senhor. E uma voz vinha e falava: Carlos, você realmente gostaria de experimentar essas coisas? Eu disse: Senhor, oh Senhor, como eu gostaria de experimentar estas coisas, Pai. Sabe, meu irmão, eu fiquei em êxtase. Eu falei: oh Senhor, como eu gostaria de experimentar isto, como eu gostaria de estar lá no lugar deles e ter essa experiência sobrenatural contigo, Senhor, a olho nu, ainda falível e falho como eu sou. O que eu faço, Senhor, é possível, Pai. E o Senhor me disse então: você precisa observar muito bem 3 coisas. Diga comigo: 3 coisas que estão contidas neste texto. Amém? Diga: 3 coisas que estão contidas neste texto. Aleluia. Eu falei: Senhor, eu quero observar, me revela, me mostra o que eu preciso ver que não estou vendo. E eu passava sempre, irmãos, por esse texto, e eu nunca conseguia enxergar nada além daquilo que lemos, daquilo que está escrito. Mas aí o Senhor falou: para, dá mais tempo para a minha palavra, medita mais. Eu vou desvendar os teus olhos, eu vou te fazer enxergar pela ótica espiritual. Eu falei: amém, Senhor, então eu vou meditar.
Irmãos, por incrível que pareça, são 3 coisas simples que quem sabe você, assim como eu, nunca parou para observar. Diga assim: a primeira coisa que eu observo nesse texto é que eu preciso ser íntimo de Jesus. Diga: eu preciso ser íntimo de Jesus. Eu falei: Jesus, mas íntimo? Eu sou teu discípulo, Senhor. Eu procuro a cada dia carregar a minha cruz e seguir após o Senhor. Tenho dado a minha cara a tapa aí fora, Senhor, na minha família, na minha parentela, enfim, em todos os ambientes que frequento. Tenho assumido o Evangelho, tenho vestido a camisa, não da religião, mas do Senhor. Tenho ministrado uma vida de equilíbrio. Quando me perguntam: a tua religião é correta? Eu digo: não. Mas a religião correta que o Senhor aceita é fazer bem aos órfãos, às viúvas quando estão necessitados, e não se deixar corromper por este mundo. Eu digo: Senhor, eu estou tentando não me corromper, eu me entendo por discípulo teu. Então, se eu sou um discípulo, eu sou íntimo. Ele disse: não. Olha o que o Espírito Santo me disse: não basta ser discípulo, tem que ser íntimo. Olha para o teu irmão e diz: não basta ser discípulo, tem que ser íntimo. Eu disse: Senhor, mas me explica isso, como assim? Aí o Senhor foi me revelando algo interessante, que Jesus não tinha apenas 12 discípulos, Ele tinha muito mais discípulos. Certa feita ele manda 70 discípulos saírem ministrando, mas a Bíblia sempre fala de 12 principais. Eu falei: Senhor, mas 12? Ele disse: sim, mas de 12, perceba que eu levei apenas 3 e não os 12. Eu poderia ter levado os 12 para ter essa experiência, para revelar aquilo que eu revelei aos 3, mas eu não levei 12, eu levei 3, apenas 3. E o Senhor: mas explica melhor. Ele falou: você não entendeu? Eu peguei o grupo de 12, reparti em 4 grupos, e desses 4 grupos peguei um só. Eu falei: Senhor, de 12, 3? De 12, 3. E aí o número 3 me chamou a atenção, porque o número 3 na Bíblia, ele é muito interessante, meu irmão. A teologia fala de um Deus triuno, 3 manifestações, 3 pessoas em um só Deus. O nosso Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo em um só Deus. Ninguém pode explicar isso. Ele não é 1 mais 1 mais 1 que é igual a 3. Ele é 1 vezes 1 vezes 1 que é igual a 1. A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança, espírito, alma e corpo. Ou melhor, um espírito que tem uma alma que está no corpo. A Bíblia fala de 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia fala de 3 reis em Israel antes da divisão do reino: Saul, Davi e Salomão. A Bíblia diz que 3 dias Jonas ficou no ventre do grande peixe, 3 dias e 3 noites. E a Bíblia diz que Jesus também ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Falei: meu Deus, que coisa tremenda, 3. Ele falou: não para por aí. 3 vezes Pedro me negou, 3 vezes eu fiz a pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Número 3, Alamachori andarai. 3 manifestações do mal: Satanás, a besta que é o anticristo e o falso profeta. Está aí o número 3. Lá nas cartas de João, são 3 os que testificam no céu, 3 os que testificam na terra. 3. Falei: meu Deus, que coisa é essa? E ele me disse: pois é, 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Falei: Deus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda, Senhor. 3. E por que esses 3? Aí fui estudar um pouquinho a Bíblia, e aí encontrei que os primeiros discípulos que Jesus chamou não foram 3, foram 4. Porque a Bíblia diz que Jesus chegou para Simão e encontrou Simão e o seu irmão, que se chama André, e chamou os 2 para abandonarem a pesca e segui-lo. E aí logo adiante a Bíblia diz que encontrou Tiago e seu irmão João e disse: me sigam. Então eram 4 os primeiros discípulos e não 3. E eu lhe pergunto: desses 4, Simão, que é Pedro, André, Tiago e João, cadê André? Porque de repente os 4 primeiros poderiam fazer ali o seu grupinho: olha, vamos ser nós. Não, mas André já não estava mais aqui. 3, Pedro, Tiago e João. Eu falei: Senhor, mas por que 3, Senhor? Por que 3? E aí
veio uma voz na minha mente e disse: porque eram os 3 que mais de perto me seguiam. Porque eram os 3 que mais de perto me buscavam. Porque eram os 3 que mais se interessavam por aquilo que eu fazia. Seja por curiosidade, seja por fé, seja por o que quer que seja, mas eram os 3 que estavam ali. Aí pode ter alguém aqui conhecedor nato da Bíblia, teólogo, quem sabe, dizer: não, mas eu sei por quê. Porque eles eram sócios no negócio da pesca, e por serem sócios, eles eram mais próximos um do outro, eram mais amigos e continuaram ali. Mas o que tem a ver isso? Eles eram sócios antes no comércio. Agora eles eram 3 homens que não pescavam mais peixes, mas pescavam homens para Deus. E Deus me ensinou, Ele disse: está entendendo, Carlos, o que eu quero dizer em ser mais íntimo? Você precisa, Carlos, ser mais íntimo de Jesus. Você precisa, Carlos Alexandre, andar mais perto de Jesus. Você precisa, Carlos, buscar mais Jesus, mais de pertinho dele, estar mais coladinho com ele. Você precisa imitar mais Jesus, Carlos. Você precisa se parecer mais com Jesus, Carlos. Ah, lamanará sonde comandara saia. Ora bassubi andarai. Eu disse que eu queria transmitir aquilo que Deus falou comigo. Você precisa, meu irmão, igreja do Senhor, se parecer mais com Ele. Mas o que é se parecer com Ele? Aprenda a Bíblia, aprenda as suas palavras, aprenda os seus feitos, aprenda os seus atos e atitudes, e queira seguir os seus passos. Mas é tão difícil, evangelista, mas é tão difícil me parecer com Jesus, mas é tão difícil imitar Jesus. Eu sei que é difícil, sabia disso? Eu sei que é difícil, e não pouco, muito difícil para homens e mulheres naturais e carnais que somos, mesmo regenerados, nascidos de novo. Eu sei que é difícil, porque a nossa natureza ainda continua em nós. Mas uma coisa eu te digo nesta noite: tente mais uma vez, continue tentando imitá-lo, continue tentando ser igual a Ele, continue tentando fazer o que Ele fez, continue tentando falar o que Ele falava, continue tentando aprender a sua palavra, continue tentando obedecê-lo, continue tentando ser igual a Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda Ele nesta noite. Aleluia. Meu irmão, tente. O que eu quero te dizer nesta noite é que você tem, aliás, lhe sobra motivos para você tentar de novo, para você tentar mais uma vez a ser imitador de Jesus Cristo. Nós estamos em época de Olimpíadas. Quem sabe disso? Levante a mão assim, não seja hipócrita. Olimpíadas, amém. E é onde se transmite esportes, e não é pecado, meu irmão, você assistir um esporte, isso é bênção. Pecado é você assistir porcaria, mas esporte é bênção de Deus. Claro, na hora que você tiver o tempo para o lazer, que isso também não te escravize. E quando olhamos para um atleta, nós entendemos que um atleta, ele não é formado assim de uma hora para outra. Amém? Um atleta não ganha uma medalha de ouro de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que uma judoca ganha medalha de ouro para o Brasil. Quem sabe ela já disputou tantos campeonatos sem ganhar medalha. Quem sabe ela já disputou tantos torneios sem nem ter se classificado para as finais. Quem sabe ela tem coleção de medalha de bronze, medalha de prata. Quantas? Eu imagino muitas, para chegar no ouro. Só que tem uma coisa, meu irmão: o atleta, ele vive treinando, porque ele tem um objetivo a ser alcançado. Vai entendendo esse mistério? O atleta, ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele precisa alcançar aquele alvo, e para isso ele treina todos os dias, 6, 8, 10 horas por dia. E eu te digo mais: um atleta não se dá por satisfeito enquanto ele não consegue alcançar o seu objetivo. E enquanto a vitória não vem, as derrotas o acompanham.
mas é certo que um dia ele encontrará a vitória. É certo que um dia ele vai alcançar aquilo que ele tanto persegue. E eu te digo nesta noite: persiga os passos de Jesus, imite Ele cada vez mais. Você está sendo aperfeiçoado para morar lá no céu. Você está sendo aperfeiçoado para estar na presença dEle. Ele não pode pegar alguém de qualquer jeito e levar para lá. Eu já disse isso aqui uma vez. Como poderia um presidente de uma nação pegar um mendigo, tirar da rua e colocar como seu ministro do seu lado? Não pode. Teria que passar etapas. Teria que dar um banho, limpar, lavar bem este mendigo. Teria que lapidar este mendigo. Teria que ensinar boas maneiras a ele. Teria que ensinar a se comportar. Teria que ensinar a caminhar. Teria que dar condução, mostrar para ele como que se faz. E aí somente depois disso ele estaria pronto para ser o seu ministro. A Bíblia diz que eu e você, igreja do Senhor, seremos sacerdotes de Deus. Como disse a Rosana, não quero entrar aqui em escatologia, é complicado, não é, Rosana? Mas a Bíblia diz que no milênio nós seremos sacerdotes do Deus vivo. Estaremos ali reinando junto com Ele. A Bíblia diz que Ele reinará com cetro de justiça. Ele será o rei de todas as nações. E a igreja que já for arrebatada, que já fora transformada, que já passou pelo casamento, pelas bodas, descerá com Ele para aniquilar o anticristo, as forças do mal, vencer a batalha e reinar com o Senhor Jesus durante 1000 anos. Eu e você fomos feitos sacerdotes do Senhor. Ei, tente ser mais íntimo dEle, em busca do sobrenatural de Deus. Sem isso, ele disse para mim: Carlos, sem ser íntimo, não tem jeito. Por isso que levei 3, não levei os 12. Os 3 eram mais íntimos meus. Amém? Eu quero dizer para você: não desista. Quem sabe você já foi alguém muito íntimo do Senhor. Olha esse mistério, eu não ia falar isso, veio nos meus lábios. Quem sabe você já foi alguém muito íntimo do Senhor e já teve grandes experiências com o Senhor e já não tem mais, parece que se apagou. Mas eu te digo assim: olha, é tempo de voltar. O Senhor te atraiu aqui nesta noite. É tempo de voltar a ser quem você era, íntimo do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga: seja íntimo de Jesus Cristo. Amém? Diga assim, número 2: eu preciso permanecer acordado. Diga mais uma vez: eu preciso permanecer acordado. Porque olha o que diz o texto no versículo 32: Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E disse: ele não sabia nem o que estava dizendo. Repito, Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. E eu disse para você que Deus disse para mim, número 2, permanecer acordado. Sabe por quê, irmãos? Pergunta para mim, sabe por quê? Porque quem está adormecido perde a revelação. Diga para o seu irmão: porque quem está adormecido perde a revelação. Foi Deus que me disse isso, não duvide. Quem está adormecido perde a revelação de Deus, perde o sobrenatural de Deus que vem sobre a tua vida. E eu não estou dizendo aqui de um sono físico, entenda, mas eu estou dizendo aqui de um sono espiritual. Embora o texto fale de um sono físico, eles estavam dominados pelo sono, dormindo, porque a Bíblia diz que eles acordaram de repente. Eles estavam cochilando, foram dominados por aquilo. E perceba que Jesus não esperou eles acordarem para manifestar ali aquela experiência, aquela glória. Não, eles iam perder aquilo. Mas a Bíblia diz que de repente eles acordaram, de repente. Diga assim para o teu irmão: nem que seja de repente, mas desperte. Ou perde a revelação, meu irmão, preste atenção. Quem está dormente, quem está dominado pelo sono espiritual, quem está dominado pela sonolência, que significa estática, inércia, que significa insensibilidade dos sentidos,
Estado de sonolência é isto. É o estado fisiológico de insensibilidade dos sentidos. Você não enxerga, não ouve, não sente o tato. Por isso que pessoas mexem em você dormindo, você não sabe, não viu, não lembra. Quem está em sonolência espiritual perde a revelação de Deus ou discerne incorretamente. Sabe por quê? Ou entende errado o que Deus quer falar, o que Deus quer fazer. Porque a revelação que estava acontecendo ali era uma e Pedro entendeu outra. Jesus estava revelando para ele algo para frente, algo que iria acontecer, e Pedro estava olhando para trás. Preste atenção nisso. Jesus estava mostrando coisas novas para Pedro, querendo revelar coisas novas para ele, mas Pedro estava interessado nas coisas velhas. Então ele estava sendo dominado pelo sono, ele estava quase que perdendo a revelação, e quando ele acordou ainda entendeu errado. Porque nós bem lemos aqui, o texto diz que eles conversavam a respeito da sua partida, a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pelo contexto anterior você percebe que Jesus tenta explicar para os discípulos acerca da sua morte e ressurreição. Então, numa interpretação do texto, nós entendemos que era isto, ele estava revelando aquilo para aqueles três que seriam colunas da igreja do Senhor. Mas eles estavam sonolentos, dominados pelo sono. A tua vida espiritual é constante, ou você vive altos e baixos na presença do Senhor? Como está a tua vida espiritual? Você está bem acordado? Ou você está em sonolência? Ou você está acomodado, está dormindo? Ei! Não se preocupa nesta noite. Se por um acaso você está vivendo esta sonolência, se por um acaso você está vivendo esta apatia espiritual, não se preocupe se você está dormindo. Porque nesta noite eu te digo, há um relógio despertador do céu nesta noite para tocar nesse lugar e te acordar. E te digo, esse relógio não faz tininim, tininim, tininim. Esse relógio faz: vinde a mim os cansados e oprimidos, porque eu os aliviarei. Aleluia, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim os cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, diz o Senhor. Nalamanai, aplauda mais um pouco. Jesus merece, Jesus merece, Jesus merece. Ashana, yo, nalamanarabalabasui nakamanai. Oh, shi, halamandui kamanai. Ele merece. Levante um pouquinho, aplauda Jesus. Levante só um pouquinho. Ele merece o teu aplauso. Ele toca o despertador. Desperta, tu que dormes. Desperta, desperta, porque grande é a obra que eu tenho contigo. Grande é a obra que eu tenho na tua vida. Recebe Jesus, é para ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Tome o teu assento só mais um pouquinho, em nome de Jesus. Que graça, eu não falei, meu irmão, buscando o sobrenatural de Deus. Olha aí, meu Deus, desperta, desperta. O Espírito Santo hoje é Eliseu na tua vida, meu irmão. O Espírito Santo é Eliseu na tua vida. Quem sabe você é um moço de Eliseu que não está contemplando o sobrenatural. Quem sabe você só está enxergando o inimigo na tua frente. Quem sabe você só enxerga adversidade. Quem sabe você só enxerga dificuldade, e isso te causa cansaço de pelejar. Você pensa que pelejar é com a tua força. Não é com a tua força, não é com o teu braço. Você tem um comandante, há um general que nunca perdeu batalha, e ele luta por você, meu irmão. O Espírito Santo é Eliseu nesta noite. E quem sabe ele pede hoje: Pai, abre os olhos do moço para que ele veja. Quando você vive a ótica de Deus, você não vê inimigos, mas você vê a solução de Deus, a vitória de Deus. Você vê a providência de Deus revertendo qualquer que seja o quadro da tua vida. Amém? Desperta, igreja. Ei, Espírito Santo falou para mim: desperta, Carlos.
Desperta, Carlos, seja mais íntimo, desperta desse sono, ore mais, e busque mais. Você vai ver, eu vou abrir os teus olhos, e você vai ver o sobrenatural. O segredo é esse, Jesus me disse, que são esses três. Entende? Esse texto revela coisas profundas, irmãos. Nós não podemos dormir, será que estamos acordados, queridos? Para o relógio de Deus, ontem foram ministrando algo tremendo aqui. Poucas pessoas estiveram ontem no culto. Eu entendo que a chuva, quem sabe, intimidou alguns. Outros não puderam estar, mas foi tremendo o que foi ministrado aqui. Estava aqui a diaconisa Rosana com um relógio pendurado no peito aqui, em um ato profético, dizendo que o relógio do Senhor está contando os dias e minutos. A volta do Senhor é iminente. Será que estamos acordados para o relógio escatológico, para o arrebatamento da igreja, para as dispensações do Senhor? Será que estamos acordados para as promessas de Deus para as nossas vidas? Será que estamos acordados para as profecias bíblicas a respeito do fim dos tempos, desta era? Ei, se não estamos, escute o despertador espiritual, escute o despertador da eternidade nesta noite. Ele vem para te despertar. Ei, alguém ouviu um despertador, um barulho aí? Ouviu um barulho? Eita, glória de Deus! Este barulho que houve na igreja agora foi o despertador para a tua vida. Aleluia. É tremendo, irmãos. Aleluia. Vamos para o fim, que o tempo já foi. Ah, Jesus. Diga assim, a terceira coisa. Diga assim, ouvir somente a Jesus. Mais uma vez, ouvir somente a Jesus. Versículo 34 disse assim: enquanto ele estava falando ainda, Pedro estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Ouçam. Ouvir somente a Jesus, meu irmão. Pedro queria ouvir Jesus. Preste atenção, olha o que o texto nos revela. Pedro queria ouvir Jesus, mas também queria ouvir Moisés e Elias. Pedro queria uma coisa, mas sem ter que abrir mão de outra. Pedro queria construir 3 cabanas. E cabana remete à festa dos tabernáculos, aonde o povo de Israel construía cabanas e morava por 7 dias, por uma semana, para comemorar e festejar este evento, a festa dos tabernáculos. Então a ideia, a noção de Pedro era o quê? Era de ficar bastante tempo ali, com Jesus, com Moisés e com Elias. Ele queria aquilo que Jesus tinha para revelar, mas ele também queria o que estava para trás. Ele queria, quem sabe, ouvir o que Moisés tinha para ensinar ainda para eles. Ele queria ouvir o que Elias ainda tinha para ensinar. Ele não tinha entendido que Deus, o Pai, requer exclusividade a Jesus Cristo. Diga assim: Deus requer exclusividade a Jesus Cristo. Aleluia. Você precisa ser exclusivo de Jesus. Pedro queria aquilo, mas não queria abrir mão de outras coisas. Ele queria estar ali daquele jeito. Bom estarmos aqui, Senhor, que maravilha. Mas Deus veio a ele e disse: este é o meu filho, ouçam ele. Ouçam somente ele. É ele que tem as palavras de vida eterna. É ele que tem as palavras que vocês precisam ouvir, que vocês precisam seguir. É ele que tem as palavras que eu mesmo envio. É ele, é o meu filho Jesus. E eu lhe pergunto: quem é que você está ouvindo nesta terra? A quem você está ouvindo? A quem você está dando os teus ouvidos? Ou o que você está ouvindo? Jesus, somente as suas palavras? Entenda a peculiaridade desta questão. Deus restringiu até mesmo a palavra de outros homens de Deus e disse: somente deste
E eu te digo, você não pode repartir os teus ouvidos com mais nada, a não ser com as palavras de Jesus. As palavras de Jesus têm que ser lâmpada para os seus pés, tem que iluminar o seu caminho, tem que dizer para você aonde você vai, o que você é e o que você será. As palavras de Jesus têm que ser a tua bússola nesta terra. Ei, eu sei que muitos que estão aqui, quem sabe já estão nessa exclusividade, mas entenda, Deus quer falar com alguém nesta noite. Seja compreensivo. Quem é que está, quem sabe, ditando o teu rumo nesta terra? Quem é que está, você está dando ouvido a pais, a pai, mãe, a parentes, amigos, quem sabe lá fora? Temos jovens aqui nesta noite. Jovem, quem é que você está ouvindo? Quem está te dando direção para a tua caminhada? Quem está sendo o teu norte? Jesus? Ou algum ídolo aí fora da juventude? Ou algum time de futebol, ou de qualquer outro esporte, ou alguma programação, ou eu não sei, são hipóteses. Eu quero lhe dizer, ei, eu vou perguntar, você não precisa responder, é só para você responder a si mesmo. Quer ver como tem pessoas aqui que não estão ouvindo somente Jesus? Quais são as músicas que você tem escutado? Quais são as músicas que você canta? Quais são as músicas que estão no teu aparelho? Quais são os programas que você assiste? Quais são os filmes que você assiste? O que você vê na internet? Coisas de Jesus? Qual é o vocabulário que você usa? Quais são as palavras que saem da sua boca? A Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água amarga e doce. Você precisa decidir o que você é diante de Jesus. Se você quer experiências com o Senhor, se você quer entrar no sobrenatural de Deus, se você quer receber um convite de Jesus, porque a Bíblia diz que Ele tomou consigo os 3 discípulos. Se você quer ser tomado por Jesus para o sobrenatural, você precisa ouvir também somente a Jesus Cristo. De lá mandaraga sub andaramaná. E tem mais, a Bíblia diz que não somente ouvir, e eu entendo que aqui quer dizer o que? Ouvir e aplicar. Porque a Bíblia diz que chama de insensato e imprudente aqueles que somente ouvem, mas não praticam. Então, só para você entender o que eu estou dizendo, ouvir e praticar as palavras de Jesus. A Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é como um homem que vai na frente do espelho e vê a sua imagem e logo sai da frente do espelho e não se lembra mais de nada. Sabe o que é isso? Você vem e ouve, se enche daquilo que é ministrado aqui pelos obreiros do Senhor, mas se você não pratica aquilo, amanhã ou depois se apaga, some. Porque a Bíblia diz também na parábola do semeador que o inimigo vem e arranca fora aquilo que não criou raízes na tua vida. Nós temos que ouvir somente a Jesus. Não queira dividir Jesus com nada. Não queira compartilhar. Você precisa vestir a camisa de Jesus, como eu disse, não da religião de Jesus, porque a religião mata. A religião coloca fardos pesados que nem mesmo os homens podem carregar. Os fariseus queriam que as pessoas fizessem coisas que eles mesmos não faziam. Hipocrisia, religião. Você precisa ter uma vida diferente, andar no Espírito Santo de Deus, seguir os seus passos, ouvir as suas palavras, se orgulhar de dizer assim: olha, eu posso estar passando um momento difícil, eu posso estar passando pela prova, mas eu sei de uma coisa: eu verei a glória do meu Deus. Porque é isto que o texto nos ensina. Eles viram a glória de Deus. Pode ser aquilo que seja o teu dilema, teu problema, a tua situação, a tua causa. Eu sou profeta de Deus para dizer: não desista, não desacredite. Por mais pesado que seja esta cruz que você carrega, não desanime, porque você verás
a glória de Deus. A revelação tremenda desta história, deste trecho aqui, diz que estava ali a morte e a ressurreição para acontecer. Jesus iria partir. A morte significa humilhação, porque ele foi humilhado, mas a ressurreição significa glória, porque ele foi glorificado. Eu quero te dizer, andar com Jesus muitas vezes é isso. Querer o sobrenatural de Deus muitas vezes é isso. É passar às vezes momentos de dificuldade, de humilhação, mas saber, ter a certeza que o que espera você lá na frente não é outra coisa senão a glória de Deus na tua vida. Você acredita? Aplauda e fica de pé nesta noite, em o nome de Jesus. Alamanaga chore andarabácia. Oh, glórias a Deus, aleluia. O sobrenatural de Deus é acessível ainda nos dias de hoje para qualquer pessoa que se comprometa a seguir esses 3 passos: ser íntimo do Senhor, permanecer acordado no Senhor e ouvir somente o Senhor. Ele disse para mim que sim, que qualquer um que andar por esses passos pode contemplar o sobrenatural de Deus. E eu quero que você entenda nesta noite que nós precisamos praticar isso. Eu preciso praticar, os pastores e a igreja. Aqueles 3, eu entendo que Jesus não fez acepção. Eles não eram melhores do que os outros, mas eu entendo que era eles que iam mais. Era eles que não saíam do pé de Jesus. Entende isso comigo? Quem tem mais de um filho sabe como é, que sempre tem um filho que procura você mais do que o outro, é ou não é? E não é simplesmente porque ele quer mais você, ele quer estar mais perto de você. Ei, quer estar mais perto do Senhor. O sobrenatural de Deus pode acontecer na tua vida, sabe por quê? Porque o nosso Deus é inquestionavelmente sobrenatural. Ele está acima do natural. Sobrenatural é isso, ele não depende do que é natural, ele está acima do natural. E nós vemos pela palavra que ele não precisa. Se preciso for, nós entendemos pela palavra que ele entra no que é natural e ele mexe, ele para o sol. Parou ou não parou o sol? Ele para o tempo se for preciso, ele faz, ele mexe porque ele é sobrenatural. O que seria a tua causa? O que seria o teu problema? O que seria o teu dilema para Deus? Quando nós entendermos, irmãos, que servimos um Deus sobrenatural, mesmo de verdade, que nós temos acesso ao sobrenatural de Deus, isso não é falácia, isso não é discurso, é Bíblia. Quando nós acreditarmos nisso e olharmos desta forma, nós entenderemos que o nosso destino não é outro senão a glória. Nada pode nos segurar. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos nesta noite. Dei calamanarasai. Nosso horário chegou. Enquanto você fecha os teus olhos, eu quero convidar aqui, tem um louvor? Minha esposa vai cantar. Eu lhe peço só mais 3, 4 minutinhos, enquanto eu faço aqui um convite. Eu quero convidar nesta noite pessoas que, quem sabe, entraram aqui e ainda não aceitaram a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Pessoas que entraram aqui hoje com um grito de socorro na sua alma, desesperados, precisando de algo de Deus, uma manifestação de Deus. Se alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero lhe convidar, vem aqui, erga sua mão aqui nesta noite. Se é alguém que precisa entregar a sua vida para hoje ser de Jesus Cristo, eu quero te oferecer Jesus nesta noite. O sobrenatural, eu já te ensinei os passos que Deus me ensinou, e nós vamos adentrar ao sobrenatural. Mas eu quero saber se alguém aqui hoje precisa, porque pastor Ivanildo lembra, o ano passado ministrávamos aqui a respeito também de arrebatamento, do fim dos tempos, sobre a arca de Noé, sobre a tipificação de Jesus em Noé, sobre o prenúncio que era a arca, a salvação, aqueles que entravam na arca eram salvos, foram salvos, o fim dos tempos. Pessoas estavam aqui, na mesma semana pessoas tiveram as suas vidas ceifadas. Pessoas que estiveram aqui e oraram aqui na igreja, buscaram o Senhor aqui. A gente nunca sabe, irmão, o nosso dia de amanhã.
Pastor Ivanildo ficou impressionado, né? Disse para mim, chegou e falou: Varão, você viu o que aconteceu, aquelas pessoas. Eu falei: eu fui impactado. Mas é por isso, eu conto isso para você, só para você saber de uma coisa, que hoje é tempo. Hoje é o teu dia, se você ainda não entregou a sua alma para Jesus. Ele precisa escrever o teu nome no livro da vida, que será aberto. Se alguém aqui deseja e ainda não tem o nome, erga a sua mão. Você não paga nada, você recebe uma oração e Jesus salva a tua vida e você sai daqui abençoado. Há alguém? Levante a sua mão. Amém? Temos um jovem, vem cá, meu jovem, vem cá. Olha aqui, a igreja pode aplaudir. Olha aí, ó. Oh, glória. Glórias a Deus. Hoje tem festa. E não é aqui, é lá no céu, meu irmão. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Este menino vai levar Jesus para casa. Ele vai levar Jesus para casa. Eu não sei, eu não julgo ele, eu não sei o que ele faz, não sei se ele tem vícios, não quero saber, porque quem vai tratar dele e vai cuidar dele com muito amor vai ser o meu e o teu Jesus. Tem mais alguém aqui para Jesus cuidar, salvar nesta noite? Ah, mais alguém? Aleluia, vem para cá, meu irmão. Aleluia. Oh, glória. Oh, maravilha. Meu Deus. É maravilha do céu. Olha aí. Olha a obra que Deus está fazendo hoje, meu irmão. Tem duas pessoas que já vão entrar na fila do sobrenatural de Deus. É, porque eu estou na fila. E eles entraram na fila. Do sobrenatural. Oh, meu Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho amado Jesus, a doce, santa e meiga comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua vida e agora. E você diz amém. Eu recebo, Senhor. Fique à vontade para abraçar, para continuar adorando, para ir embora. Faça o que você quiser. Você é livre para adorá-lo. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.